Bom dia, mais um dia aqui. Tive um pouco de atraso porque estava tendo uma interferência aqui de som e aí não estava impossibilitada de fazer a live. Mas vamos lá. Hoje o tema que o Espírito Santo ministrou é sobre a ansiedade. E quantos de nós, não somos ou não ficamos ansiosos por algo ou por alguma situação? Na verdade, a ansiedade é considerada hoje em dia o mal do século, né? Tem muitas pessoas que já são ansiosas por vida, outras desenvolvem, né? Desencadeia por algum trauma, alguma coisa que te remete a algo. Mas hoje em dia foi feito um estudo que até as crianças elas estão desenvolvendo a ansiedade, e o estudo ele comparou uma criança com ansiedade, o mesmo diagnóstico, com uma pessoa adulta que tem transtorno de psiquiatria, né, que tem algum problema psiquiátrico. Então veja só como isso está afetando, né, os nossos dias atuais. A pressão da mídia, a pressão da internet, a pressão do dia a dia. Então, muitas pessoas não conseguem nem descansar, nem dormir, muitas vezes, né? Com esse excesso do futuro. Lá no dicionário diz que a ansiedade quer dizer que o indivíduo tem um excesso do futuro por ficar imaginando o que vai acontecer. E a Bíblia vai dizer acerca da ansiedade várias coisas, né, que a gente vai descobrir hoje pela manhã. Mas sempre que a Bíblia fala sobre ansiedade, ela fala o porquê você não deve ficar ansioso. E eu quero iniciar esse texto, essa mensagem, começando lá em Filipenses 4, 6 e 7, que diz assim: não fiquem preocupadas com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Jesus Cristo. Então, o Senhor ele nos adverte acerca da ansiedade, e quando a gente ouve essa palavra ansiedade, quem é ansioso já fica mais ansioso ainda, né? Ou então, se você está esperando por algo, alguma resposta, eu acredito que é difícil você ter a paz que a Bíblia diz que excede todo entendimento. Então, quando o Senhor fala sobre a ansiedade, quando ele pede para você descansar, ele está pedindo para você descansar nele, para você confiar nele. E essa confiança em Deus, eu acredito que você só vai adquirir com um relacionamento. Porque lá em Salmos 91 diz que a gente está escondido à sombra do Onipotente. Então, se eu descanso à sombra do Onipotente e debaixo das suas asas ele me guarda, ele está dizendo que eu não preciso me preocupar, porque ele está me guardando, né? Ele está zelando por mim. E a Bíblia também fala sobre a ansiedade acerca, né, da confiança, porque assim, eu entendo hoje que quanto mais eu confio em Deus, quanto mais eu me aproximo dele, menos ansiedade eu terei. Por quê? Porque imagine só, se uma pessoa fala assim, eu tô preocupada, né, eu preciso pagar uma conta. E aí a pessoa vem e fala assim, Michele, não precisa se preocupar porque eu vou pagar essa conta. Ou então tá faltando alimento na minha despensa e a pessoa fala assim, não se preocupe porque eu vou fazer o mercado para você. Eu vou fazer as compras para você.
Então, automaticamente, quando alguém te dá uma certeza, né, de que algo que você está pensando irá acontecer, você descansa. Então, é exatamente isso que o Espírito Santo ministrou para mim. E eu tô passando para vocês acerca da ansiedade. Quando a gente confia nele, a gente não precisa se preocupar porque a gente tem a certeza de que ele trará a melhor solução. E lá em 1 Pedro 5,7 diz assim: lancem sobre ele a sua ansiedade, porque ele cuida de vós. Olha que forte isso. O Senhor cuida de nós. E quando eu estava sendo ministrada com essa palavra, o Espírito Santo estava falando que se o Senhor cuida dos pássaros, se o Senhor cuida dos animais, se o Senhor cuida da natureza, né? Se o Senhor cuida de tudo, por que Ele não ia cuidar de mim? Porque Ele não ia ficar atento ao meu pedido, né? Porque Ele não ia ficar atento àquela angústia que estava causando no meu coração. Então, quantas vezes a gente fica assim angustiado, quantas vezes a gente fica preocupado, e no final as coisas vão se resolver, né? Muitas vezes as pessoas elas não conseguem descansar e elas mesmas tomam a frente, né? Não espera Deus agir. E é basicamente isso, eu já vivi muito isso, de tomar as coisas da mão de Deus, de não esperar Deus agir. Então eu orava, e aí no meu tempo, né, eu via que não tinha acontecido nada, eu ia lá e tomava a frente. E quando você confia em alguém, não sei quem é a pessoa de confiança para você, pode ser um marido, um filho, uma mãe, alguém físico que eu tô dizendo, alguém humano, né? Porque a nossa confiança, a nossa esperança tem que estar no Senhor sempre. Mas quando você tem alguém que você possa contar aqui na terra, você vai se sentir seguro com essa pessoa. Você vai saber que qualquer coisa que você precisar, essa pessoa estará ali para te ajudar. E tem uma passagem que fala lá em Mateus, eu quero ler com vocês, Mateus 6, a partir do 25, diz assim: por isso digo a vocês, não se preocupe com a vida, quanto ao que irão de comer, quanto ao que irão de beber, nem com o corpo, quanto vocês irão vestir. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar o côncavo ao curso da vida? E por que vocês se preocupam com o que vão de vestir? Por que vocês se preocupam com os lírios do campo? Eles não trabalham e nem fiam. E logo mais à frente, né, desse texto, é um texto muito conhecido que fala assim, lá no 33 diz: mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, pois estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois trará os seus cuidados, basta o seu dia o seu próprio mal. E acerca da ansiedade é basicamente isso, porque quando a gente está preocupado demais, né? A gente vive em uma sociedade que a gente se preocupa com tudo, né? A gente tem que estar bem vestido, a gente tem que estar com a melhor alimentação, porque hoje em dia muito alimento ele causa mal à saúde, né? Ele prejudica a saúde. E aí a Bíblia diz que a gente não deve estar preocupado com o que a gente vai vestir, com o que a gente vai comer, com o que a gente vai fazer, porque na verdade o Senhor cuida não só das aves, não só do campo, mas Ele cuida também de nós. Então ele ainda compara aqui: por um acaso vocês não são mais importantes do que os animais, a natureza? Então busquem primeiro o reino de Deus. E quando ele fala busque primeiro o reino de Deus, ele tá querendo nos dizer
sobre esse relacionamento com Ele. Porque se eu me relaciono com Ele, eu tenho a certeza daquela busca diária, eu tenho certeza daquele diálogo diário. Então eu não tenho por que ficar preocupada com nada, porque eu sei que vai ser em vão, né? Então a palavra que o Senhor ministrou sobre o meu coração é isso, sobre que é vã você se preocupar muito com algo. Porque talvez aquele algo que você esteja preocupado, ou talvez aquele algo que você esteja buscando, nem vai acontecer, nem vai chegar até você. Então é importante que a gente acorde, né? A gente agradeça. Eu costumo dizer que a oração que funciona é a oração de gratidão, né? Eu não recebi, mas eu já agradeci, tá tudo bem por isso. E se não vier até mim também, eu agradeço do mesmo jeito. Então que você seja grato. Eu acredito que Deus ele se alegra conosco quando a gente já agradece, quando a gente faz um pedido. Então assim que eu faço algo, peço algo a Deus, raramente eu peço alguma coisa, eu só agradeço mesmo. E o que vier para mim, né? Porque a Bíblia diz aqui que as demais coisas me serão acrescentadas. E as demais coisas é exatamente isso que a gente busca no dia a dia. Então, se eu busco a Ele, se eu agradeço a Ele, se eu estou em comunhão com Ele, essas coisas me virão automaticamente. Essas coisas me virão de bom grado. Então, eu não preciso me preocupar. Eu estou falando acerca da ansiedade. Que o Espírito Santo ministra sobre a nossa vida, sobre o relacionamento. Quando a gente está nele, quando a gente está com um relacionamento genuíno com Ele, a gente não tem que se preocupar com o que a gente vai comer, com o que a gente vai vestir, com a conta que vai pagar, porque basicamente Ele fala assim, eu vou pagar a sua conta, eu vou colocar o alimento na mesa, eu vou te dar o calçado, eu vou te dar a roupa, né? Então Ele é um bom pai. Quando Jesus ele veio aqui, ele nunca atribuía a bondade a Ele, e sim ao pai dele. Então teve uma vez que ele até repreendeu, ele falou assim, não me chame de bom, bom é o meu Pai que está no céu. Então se Ele é bom em todo tempo, se Deus é bom o tempo todo, a gente só tem que agradecer essa bondade de Deus. Porque imagine só, eu li nesse instante que lá em 1 Pedro diz que a gente não precisa ficar preocupado com nada, porque Ele cuida de nós. Então, olha só o cuidado de Deus. Muitas pessoas elas têm essa dificuldade de ser cuidada. Muitas pessoas elas têm essa dificuldade de até mesmo do auto-merecimento, né? De fazer para merecer algo. Ou então ela não se vê naquela condição de receber algo. Então, se a gente não tem essa consciência de que Deus cuida de nós, de que a gente não precisa se preocupar com nada, a gente muitas vezes vai travar aquilo que está vindo ao nosso encontro, aquilo que é para vir ao nosso encontro. A verdade é que a ansiedade ela é considerada, né, por muitos o mal do século e tem tipo uma... Ai meu Deus, esqueci, me fugiu agora a memória. Tipo uma historinha, mas na verdade não é uma historinha, é como se fosse algo lúdico. Que tinha um rapaz no avião, e aí o avião estava em turbulência, né? Todo mundo desesperado, achando que ia morrer, achando que ia cair no mar. E aí as pessoas desesperadas, gritando, pegando o colete de salva-vidas. E aí esse menino, ele estava tranquilo, esse jovem, ele estava tranquilo. E aí aquelas pessoas estranharam a paciência dele, a tranquilidade dele e perguntaram para ele, você não tá com medo de morrer? Você tá vendo que o avião tá em turbulência e você não tá com medo? E aí perguntaram assim para ele, a primeira vez que você tá viajando? Ele falou, não. Não é a primeira vez, mas eu não tenho medo. Aí as pessoas perguntaram, mas por que você não tem medo? Aí ele falou, porque o piloto é o meu pai. Ou seja, ele confiava, independente da turbulência, independente do que ia acontecer ali naquele avião, ele confiava no piloto, porque o piloto era o pai dele. Então é exatamente isso que o Espírito Santo ministrou
ao meu coração acerca da ansiedade. Porque eu vou ficar ansiosa se ele é o meu pai, né? Acaso um pai vai negar alguma coisa ao filho? Acaso o pai vai negligenciar os cuidados com o filho? Eu fico pensando em um bebê, né? Quando a gente é criança, a gente não tem muita noção do que está acontecendo. Então, o bebê usa fralda, o bebê veste, o bebê mama, o bebê não se preocupa com nada, né? Quem se preocupa são os pais, quem se preocupa é o pai, a mãe. E assim como o pai e a mãe aqui na Terra representa o cuidado, o autocuidado, assim Deus é, né? Então, se a gente confia que Ele é o nosso pai, que Ele provê todas as coisas, né? Que Ele provê o alimento na mesa, que Ele provê aquilo que a gente está precisando, e Ele não vai deixar com que os filhos dele fiquem envergonhados, né? Muitas pessoas, elas se preocupam, têm excesso do futuro por conta disso, né? Por conta da vergonha, por conta do que as pessoas vão pensar. E é muito interessante isso, sobre a ansiedade. E eu anotei até uma frase de Augusto Cury. Ele é um escritor muito famoso. E ele fala muito sobre essa questão de ansiedade, das emoções, né? E ele fala assim: quem sofre pelo futuro, ou, na verdade, receia pelo passado, distrai com o tempo em que é possível ser feliz, saudável e desestressado com o presente. Ou seja, quem sofre com a ansiedade, ela sofre, na verdade, com aquilo que passou, né? Que muitas vezes a gente tá na expectativa de receber, mas ela não vive o presente, ela não vive o hoje, o agora, né? Ela não vive o momento, mas ela tá sempre ansiando pelo dia de amanhã. Então é muito interessante essa mensagem, né? Muito sábia, né? Exatamente, a Sandra tá dizendo que Deus nos quer como um bebê e Ele vai nos suprir, isso. Deus é maravilhoso mesmo. E é muito forte isso, né? Porque assim, na prática, chega a dar aquele friozinho na barriga, a nossa barriga fica com aquelas borboletinhas sobrevoando e aquela angústia no nosso peito, e muitas vezes aquele aperto, né? Só quem teve todos os sintomas da ansiedade vai entender que é uma sudorese intensa, insônia, palpitação. Então, que você não esteja ansioso, né? Que você não traga problemas emocionais para você. Mas que se você tiver dificuldade, eu lembro que eu era uma pessoa muito ansiosa. Eu lembro que na minha infância, quando eu era criança, se minha mãe falasse assim: amanhã a gente vai à praia. Nossa, misericórdia, eu avisava para todos os meus amigos que eu iria pra praia. Eu me preparava, eu já separava meu biquíni, já preparava minhas coisinhas e eu não dormia, né? Eu não dormia, eu ficava sentada na cama, assim, cochilando, porque eu ficava esperando o horário que a gente ia pra praia pra aproveitar, pra curtir. Então, tipo assim, a pessoa que é ansiosa, muitas vezes ela nem curte o momento, porque quando chega lá, ela nem vai aproveitar o quanto ela deveria aproveitar por conta da ansiedade. E eu lembro que na minha adolescência eu desenvolvi muito mais a ansiedade. E aí eu lembro que quando eu conheci a Cristo verdadeiramente, né, que o Espírito Santo começou a ministrar sobre isso, sobre o domínio próprio, sobre as minhas emoções, eu declarava em voz alta a palavra de Deus. Então eu falava: Senhor, a tua palavra diz que a gente não deve estar ansioso por nada e por coisa alguma. E eu não quero mais sentir isso, eu não quero mais ser ansiosa. Então eu lanço sobre ti a minha ansiedade. Eu lanço sobre ti isso que tá me deixando com insônia. Eu lanço sobre ti o medo. Então comece a declarar com a sua voz, porque isso daí é uma verdade que você vai ministrar para você. É uma verdade que você, além de ministrar para sua mente, para o seu coração, você vai ministrar para o reino espiritual. Porque tudo aquilo que é lançado no reino espiritual volta para você ou como bênção ou como uma maldição. A palavra do Senhor diz lá em Provérbios que a nossa língua
tem o poder da morte e da vida. Então, se a nossa boca ela profere palavras de bênção, de maldição, a gente tem que ter muito cuidado com o que sai da nossa boca. Então, se eu declaro que está faltando algo na minha casa, se eu declaro que eu estou na escassez, um exemplo, se eu declaro que está faltando alimento na mesa, não vai chegar. Então, eu tenho que declarar com os meus olhos da fé, né? Isso que é o exercício da fé é exatamente esse. Eu não preciso ver, eu não preciso pegar, mas eu preciso crer. Então, se eu creio, eu vou falar. Então, abra a boca e profetiza. Eu não sou mais ansiosa, eu lanço sobre o Senhor toda a ansiedade. Eu lanço sobre o Senhor todo o medo. A Bíblia diz que no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Então, lá em João vai dizer que Ele é o amor, né? O verbo se fez carne e Ele é o amor. Então, que o Senhor Jesus, Ele possa pegar, né, sobre nós essa manhã, toda a carga que está nos causando peso, que a gente possa trocar com Ele esse fardo que está pesado muitas vezes, né? Quem é pai de família, quem é mãe, que precisa, né, suprir as necessidades dos seus filhos, ou então quem está sozinho, né, solteiro, ou então quem está numa situação difícil de desemprego, né? Então, que você possa confiar que essa sua situação, ela vai ser resolvida a partir do momento que você confiar no Senhor, que você confiar no seu Pai. Essa semana eu até recebi uma palavra, e essa palavra foi muito profética, porque essa pessoa que lançou essa palavra é muito próxima a mim. E quando ela lançou essa palavra, eu senti de fato o Espírito Santo confirmando no meu coração aquilo que ele já estava ministrando. E aí quando ela lançou essa palavra, ela falou assim, olha, peça para o seu pai algo que você acha que é impossível. Peça para ele, às vezes você não precisa nem pedir, né? Só pense em algo impossível, que você fale assim, nossa, isso daqui realmente impossível. Poxa, ninguém poderia fazer isso por mim a não ser Deus. Então, quando você deposita sua confiança em Deus, Ele vai provar, Ele vai manifestar. Ele vai ter o prazer de manifestar que Ele está na sua vida, que Ele é o seu Pai, que Ele ouve as suas orações e que Ele vai cuidar de você. Então, assim como eu recebi essa palavra profética, né, que eu já fiz o meu pedido, já apresentei e já estou descansando nela, eu lanço sobre você que está me ouvindo agora. Faça um pedido impossível, que você acha impossível para Ele, e apresente a Ele. E descanse nessa palavra, descanse nesse pedido, né? Agora pense, ou então você escreva, e aí quando acontecer, você vai lembrar que o seu pai fez. Que o seu pai fez aquilo que você achava que era impossível, que muitas vezes é um milagre na sua vida. Que vocês fiquem com essa palavra nessa manhã, que vocês não estejam ansiosos e que o Senhor possa cuidar de vocês em tudo, que vocês descansem à sombra do Onipotente. Amém?